Salve, salve! Então, vamos começar aqui com esse nosso grande vídeo aqui do canal e vai ser um ranking, por assim dizer, dos capitães da Gotei 13 em termos de popularidade, talvez vocês poderiam dizer. Então, se um capitão é muito subestimado pela comunidade ou muito superestimado, ou se há um consenso, se ele é propriamente estimado. Então, só que antes de tudo isso, dessas nossas deliberações, vamos dar uma breve introdução de quem somos nós aqui da Bleach Fans e qual o nosso objetivo, nossa história. Então, se não for incômodo para ninguém, eu começarei comigo, né, o seu anfitrião. Meu nome, pessoal, é João Pedro. Eu sou o Sternritter L, The Lore Master. Já devem ter escutado a minha voz no vídeo do canal sobre a máscara do Ichigo. A gente tem esse sistema de Shrift no nosso grupo de WhatsApp. Os mais importantes ganham um Shrift, né, uma denominação de acordo com o que eles representam no grupo, de acordo com alguma grande coisa que eles tenham feito ou representado ao longo desse tempo. Eu recebi o Shrift L, The Lore Master, porque dentre todos eu posso dizer que eu tenho, assim, com perdão da falta de modéstia, dizer que eu sou o que mais sabe material bruto da obra, que mais acompanha, que mais traz informações. E isso me deu esse Shrift L, The Lore Master, o mestre do conhecimento, né, o professor. Então, eu serei o seu anfitrião hoje, junto a esses digníssimos cavalheiros. E agora eu passo a palavra para o nosso segundo anfitrião, Gabs Sternritter de The Discussion. Conte-nos um pouquinho mais sobre você, meu querido. Valeu, João. Então, valeu, rapaziada. Tamo junto, seja bem-vindo aí para ver esse vídeo. A gente vai fazer uma discussão. Vamos tentar não ser tão longos, mas já adiantando que vamos ser. Sou chamado de Gabs, né? Apelidado de Gabs, mas minha script é o D, que é The Discussion, devido ao fato de que, segundo o pessoal do grupo, segundo o Sternritter, eu sou bom para elaborar argumentos, criar silogismos, chegar a boas conclusões ou fazer reparações em certas pontuações que colocam a respeito de um personagem ou de algum contexto da obra. Então a gente trabalha muito no grupo há muitos anos, que é o grupo Bleach Fans. E a gente conversa há muitos anos, só que nunca criamos esse canal, né? Ficamos muito tempo sem esse canal, até que um certo dia resolvemos criar, por alguns motivos, a respeito da comunidade do Brasil, para elucidar coisas que muita gente não tem claro na cabeça. A gente vê algumas deficiências a respeito de como as pessoas interpretam a obra, coisas muito banais, ou coisas muito complexas também, mas que a gente vê que a galera, por falta de fontes, por não terem acompanhado certas sagas e também não terem lido a novel, como algumas pessoas daqui do nosso grupo já leram, as pessoas não têm atualizado certas informações. Então a gente veio para acrescentar, né, a comunidade de Bleach no Brasil. Como eu falei, né, eu sou The Discussion nesse caso. Temos o sistema de script, tem uma galera aqui de Sternritters, né, mas tem mais Sternritters que não puderam comparecer, infelizmente. E a gente vai fazer a discussão sobre o status dos capitães para a comunidade em relação à nossa opinião. Então a gente vai discutir as nossas opiniões entre nós e comparando também com as opiniões que a gente vê nos fóruns afora sobre se o capitão é subestimado, superestimado e propriamente estimado. E é isso. Vou passar agora a palavra para outro Sternritter para que eles possam fazer suas considerações iniciais e depois eu vou, como vocês podem ver, a gente tem uma tier list aqui com as três tiers básicas, né? E a gente vai ingressando os capitães de acordo com as nossas conclusões, né? O nosso consenso. Outra coisa também, antes de eu passar a palavra, eu vou comentar o seguinte: a única capitã do Bantai que está aqui é a Hikifune. Por quê? Porque ela é a única confirmada na obra, né, no enredo, que foi capitã do Gotei 13. Ela foi a capitã anterior ao Urahara Kisuke. Quando ela foi promovida, e ela ingressou o grupo ali do palácio, né, que seria a guarda real. Os outros capitães, a gente não sabe nada sobre o passado deles em relação ao Gotei 13. Então, não podemos aqui fazer fake news, nem nada desse tipo, né? Então não podemos colocar eles aqui porque a gente vai fazer essa tier list sobre o Gotei 13. Embora todos os integrantes do Bantai Zero sejam capitães, a obra não deixou muito claro se são capitães porque são capitães lá mesmo no palácio, né? Visto que cada um deles tem sua cidade ali, seu palácio, como vimos na obra, ou se é porque foram capitães no Gotei 13 antes de serem promovidos. Portanto, a gente não pode colocar a carroça na frente dos bois e colocar eles aqui nessa tier list. Só a Hikifune mesmo, porque temos essa confirmação. Kaique, The Joker, o que você acha de você fazer
suas considerações iniciais aí. Bem, eu me chamo Kaique, como o Steinhardt, desculpa a pronúncia que é péssimo. O D falou, eu me chamo The Joker. Ao decorrer do vídeo vocês vão entender o porquê eu ganhei esse script. Por enquanto só isso. Mestre Gabi, siga aí. Muito bom, vocês vão entender. Isso aí vai ficar claro, porque durante a conversa vai ficar muito claro o porquê The Joker. Isso aí pode ter certeza disso. The Knight, com a palavra. Prazer, meu nome é Thiago. Mas assim, Ernest Knight. Acho que aconteceu durante esse pra lá de 5 anos. Então eu sempre protegi muitas pessoas que estavam lá. E principalmente o pessoal que era da área, caso eu não levo desaforo pra casa. Acabei ganhando por causa disso. E com o tempo, quem for pro canal vai percebendo como eu sou também. Sou uma pessoa que é muito e ao mesmo tempo brincalhona, então espero que se divirtam nessa livezinha aleatória. Valeu! Ok, agora eu quero dar a palavra ao nosso Sternritter M, The Matrix. Uzias, agracie-nos com a sua palavra. Prazer, eu sou o Zias, eu sou o The Matrix, eu sou um Red Pill e Blue Pill ao mesmo tempo. Eu gosto de debater, gosto de discutir e nesse meio tempo eu gosto de irritar as pessoas. Eu sou uma pessoa chata, inteligente, completamente, enfim. Eu gosto de falar de Bleach, é o meu anime favorito. Eu amo quase praticamente tudo tirando a Inui. Então, nós vamos hoje falar um pouco sobre os capitães. Nós vamos discutir sobre eles, aqueles que estão subestimados, superestimados e aqueles que realmente têm o louvor que eles merecem. Espero que vocês assistam conosco, espero que vocês curtam o nosso diálogo e pau no cu do Biakuya. Oi, não, cara. E o politicamente correto. Dane-se, né? Dane-se. Ok, enfim. Antes de passar a palavra para o próximo Sternritter, eu queria ressaltar aqui, dar um pequeno shout-out por fato de que o Uzias, nosso Sternritter M, no caso, tem um canal. Fale um pouquinho mais do seu canal, Uzias, que a gente vai colocar o link para ele na descrição desse vídeo, para que o pessoal também possa aproveitar o seu conteúdo. Bom, cara, eu tenho o meu canal, que é com o meu nome, né? Muito obrigado, porque eu tô com um problema no meu computador, que eu não sei como é que o meu microfone tá com problema. Aí eu não tô gravando esses dias, mas eu tô resolvendo isso. Mas o meu canal é o Zias, e eu tenho um canal com meus amigos, que é o Dragão Cangaceiro. Quem quiser curtir aí um pouco de anime nordestino, né? Você curtir uma review, uma análise com mais aquele teor, aquele gostinho de queijinho de coalho, você pode chegar com a gente, que a gente tá lá para conversar com você e a gente vai meter um calanguinho frito para você. Então, tamo junto. Obrigado pela sua contribuição. No próximo Sternritter, eu passo a palavra pro Sternritter H, The Homo. Fale um pouquinho mais de você, Eric. Pô, cara, não era pra falar meu nome não, parça. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite pra quem estiver aí, né? Vai que o horário que você tá vendo é diferente. Eu sou o Eric, o Sternritter H, The Homo, mas não tem muito o que eu falar sobre esse nome não, porque é basicamente uma piada interna. Ficavam me enchendo o saco. Aí, né, você fica bravo e o pessoal continua te zoando. Então não tem muito o que dizer sobre essa Shrift. Eu assisto Bleach desde a infância, entre aspas, porque eu assisti quando eu tinha uns 10 anos, alguns episódios, e só quando eu fui perto da maioridade que eu consegui acesso para continuar assistindo o anime preferido. Então, no mais é isso mesmo, não tem muito o que dizer sobre, já que o que eu poderia falar já foi dito. Então, passo a palavra pro nosso Sternritter L. Ok, o último do nosso roster que está presente aqui com a gente, Sternritter Z, de Zoeira. Maicão, fala um pouquinho mais de você. Isso aí. Bom, meu nome é Maicon e como o meu script sugere, eu gosto de zoar. Sempre animei o grupo fazendo piadas de todo tipo, fazendo trocadilhos inesperados. Em parte do próprio Shrift do Eric, eu tenho uma parte de culpa disso, né? Porque eu sempre gostei de aloprar ele com isso. Então, é isso aí, pessoal. Eu conheço o Bleach. Eu conheço o Bleach, sei lá, desde do primeiro ano do ensino médio, lá pra 2011, tá ligado? Que um amigo meu me emprestou
uns DVDs ainda, ele tinha gravado vários episódios em vários DVDs, e foi a primeira vez que eu assisti. Inclusive eu assisti dublado os primeiros 50 episódios, depois que eu fui conhecer legendado, né, os outros. Mas é isso aí, pessoal. Passo de volta a palavra para o nosso Stern Ritter L. Ok, rolou um pequeno acidente com o meu celular aqui, mas a gente releva. Nós temos mais alguns Stern Ritters no nosso grupo que não estão presentes na nossa call e não vão fazer parte do debate hoje. Eu poderia citar, por exemplo, o Stern Ritter A, The Administrator, que é o criador e idealizador do nosso grupo do WhatsApp, né? Dando um shout-out aqui pro Danilo. A gente ama, cara, nosso querido grão-mestre. Temos o Stern Ritter E, de Exception, que ele ganhou esse shift porque era um dos membros mais importantes e ativos do grupo, mas era o único que não tinha um shift até o momento. Então, ganhou E de A Exceção. Temos o Stern Ritter U, The Unknowing, né, o que não sabe de nada. O que a gente deu esse shift porque porque muito de acordo, muito em concordância com o Stern Ritter M, The Matrix, ele tem algumas opiniões que não são muito ortodoxas, que geral no grupo não concorda e tira sarro dele por conta disso. Mas piadas à parte, ó, todos é o Grêmio do grupo. Ele é o Grêmio do grupo. Porque as piadas aqui à parte, todos os Stern Ritters no grupo são importantes, e mesmo quem não é, quem ainda tá no ranking de Soldat, né, que a gente chama, são pessoas muito importantes que participam da discussão. Nós somos sempre uma grande família, a gente tira sarro, a gente brinca, a gente zoa, só que a gente se ama e se respeita também. E o nosso amor e respeito, não só um para com o outro, mas também para com essa obra maravilhosa que é Bleach, nos levou a criar este canal e tentar trazer um pouco da nossa loucura diária para uma audiência maior. Então... Eu ia chamar de tédio, mas loucura tá de boa. Pode ser também, se você quiser. Mas enfim, temos esse objetivo de trazer informações, de trazer considerações e ideias para a comunidade, de levar essa discussão para outras pessoas, e é por isso que criamos este canal, é por isso que estamos falando com todos vocês aqui agora. Então, eu queria dar um shout out também para a nossa Stern Ritter S, The Sister, nossa querida tia Mako, que é a irmãzona de todo mundo no grupo, que é por isso que ela ganhou esse shift. Ela deixou claro que ela queria participar, embora não soubesse tanto. Acabou não vindo por N motivos, então queríamos deixar registrado aqui o nosso carinho pra nossa irmãzona, antes da gente começar. Tem mais uma, né? Priscila Chan. É P, né? Priscila Chan de Fujoshi. O nome é bem autoexplicativo, não preciso falar mais nada. Eu acho que é isso, sem mais delongas. Acho que podemos iniciar o nosso debate sobre cada capitão. Os senhores estão prontos? Estamos, capitão! Tá bom, essa piada. Estamos prontos. A outra coisa, quem se comportar mal, leva Zanpakuto na cara. Pô, mas calma aí, nós é Stern Ah, Ritter. não, pelo menos, o Zanpakuto aí tu tá apelando, pô. Ué, eu sou um fã de carteirinha de Bleach. Tu quer que eu não tenha uma Zanpakuto, cara? Qual é? Bela camiseta. Augusto, Bota a porra. camiseta, inclusive, a camiseta pro povo. Eu vim a caráter hoje. Quer que eu pegue a minha também? Pô, se eu tivesse ligado minha câmera, eu mostrava minha Benihime, mas Tá eu tô de sem. Goku, né? Tô com preguiça de ligar a câmera. Totalmente nada a É ver, que não é tá preguiça, mas tá não. bom. Ele tá com medo da população masculina se apaixonar por ele. É isso, galera. Dadas as apresentações aí, o público nos conheceu um pouco, né? Não temos experiência com isso, exceto vocês que já tem um pouco no canal, que é pequeno, mas esperamos que também cresça logo. E então a gente está ingressando aí na comunidade para mostrar os nossos conhecimentos. Menos do que a nossa estrutura, né? Mais do nosso conhecimento. Com certeza vai agregar aí para quem estiver assistindo, com certeza. Eu vou para a tier list. A tier list está aqui, como vocês podem ver. Na ordem, né? Do primeiro esquadrão para o último. E cada Stern Ritter vai fazer as suas considerações, dando a sua opinião se o personagem é superestimado, propriamente estimado ou subestimado. Lembrando, isso é uma comparação entre como a comunidade vê o personagem e como a pessoa vê. Então, a pessoa vai ver se a comunidade ela considera os poderes e a importância do personagem muito acima do que ela considera, ou igual ao que ela considera, né, ou similar ali, ou a comunidade
ver com muita interioridade em relação ao que o Stern Ritter considera. Então vai ser uma opinião pessoal comparativa ao que a comunidade diz. Não é somente a opinião pessoal. A pessoa tem que comparar o que ela pensa do personagem com o que a comunidade, especificamente brasileira, diz do personagem. E eu vou chamar cada personagem, então sempre eu vou chamar o personagem e vou passar a bola pro João escolher os Stern Hitters para fazerem suas argumentações. Então, primeiro capitão, temos aqui Yama. João, passar a bola para você, se você quiser começar argumentando sobre o Yamamoto, ou se você quiser que alguém comece, enfim. Mas a bola é tua, fique à vontade. Ok. Primeiro temos, né, o fundador da Gotei 13 e o capitão da primeira divisão pela maior parte da obra, o velho Yama. Então aqui a gente vai tentar definir se a comunidade de forma geral, né, o subestima, o superestima, ou ele está avaliado de uma forma mais equilibrada. Eu gostaria de abrir a discussão aqui. Alguém dentre os gostaria de começar, dar suas ideias iniciais, considerações iniciais? Pode começar, mestre Andy. Enfim. Yama é superestimado e subestimado ao mesmo tempo. Ok, começamos bem aqui. A gente poderia elaborar um pouquinho mais por que isso seria e talvez por que também essa opinião não poderia se encaixar como propriamente estimado? É porque o Yama, ele tem frases que a própria obra, ela discorda dele. Ele fala, dentro de 1000 anos, nenhum Shinigami nasceu mais forte do que eu. Isso quer dizer, no tempo que ele começou, que a obra de Bleach, ela tem 2000 anos, se eu não me engane, você pode me corrigir, Lord Master, mais ou menos 2000 anos. Então, dentro desses 2000 anos, surgiu esse grupo de bandidos, aí surgiu o Yamamoto, ele criou a Gotei, que não era para proteger necessariamente, seria um grupo de mercenários. E aí ele era o mais poderoso, ele era o mais o cara que tirava onda. E aí, depois de pouco tempo, aparece a Unohana, com o nome de Kenpachi, que tem toda a temática de... Não, Kenpachi é o espadachim mais forte. Então isso já tira o que ele falou antes. Esse nome já tira disso. Ela é a mais forte, não é ele. A não ser que tenha outro contexto, de que ele usa Kido, ou sei lá, ele usa Hakuda. Mas enfim, ela é a Kenpachi, ela é a espadachim mais forte. E depois disso, vem lá na frente, vem o Zaraka, que o pessoal fala, se deixar esse cara treinar por um dia, o cara ficou poderoso desse jeito, imagina daqui a 2 anos. Então, não vão treinar esse cara. O próprio Yamamoto desistiu de treinar ele. Então, ele é e não é o mais forte ao mesmo tempo. Sem falar o fato de que o próprio Aizen fala, né? Que o Aizen criou um plano ele criou um plano dentro de um plano pra conter o Yamamoto, que foi o Wonderwise. E esse plano acabou, de certa forma, funcionando. E ainda assim, o Aizen tinha medo do Yamamoto. Era 3 pessoas que ele tinha medo: Yamamoto, Unohana e Zaraki. É por isso que eu digo que ele é, pela própria obra, não é pelos fãs, ele é superestimado e subestimado ao mesmo tempo. Então, essa é a minha explicação. Espero que tenha sido claro. Não, você foi claro, sim. E de fato é uma série de considerações bem interessantes. E antes de passar a palavra para outra pessoa, eu gostaria de elaborar um pouquinho mais sobre ela também. O título de Kenpachi, ele tem alguns significados, não é tão óbvio quanto é só o Shinigami mais forte de cada geração. O Shinigami mais forte, né, mais melhor adaptado, mais bem treinado, mais prolífico em termos de arte de combate. E também é o Shinigami que mais mata, que mais matou a cada geração, o maior assassino. E tendo em vista que toda essa tradição foi instituída pela Unohana, não é difícil de imaginar o porquê o fato de você matar muita gente entra como uma categoria nesse título. Então, eu enxergo essa questão do Yamamoto ter dito que em 1000 anos não nasceu nenhum Shinigami mais forte do que eu, como algo que está além do título de Kenpachi.
O título de Kenpachi é algo um pouco mais localizado e específico, e Yamamoto ele tá além disso. Tipo, ele não precisa do título de Kenpachi para mostrar que é o cabuloso, que é o mais forte. E ele, como capitão comandante, ele encarna bem essa característica. Então, eu tendo a discordar um pouco dessa interpretação, mas agora eu queria que você respondesse, Uzias, em termos do fandom no geral. Você diria que o Yamamoto, então, seria superestimado? Talvez? Sim. Minha resposta é única e simples, sim. Ele é subestimado única e exclusivamente pela cena da Guerra dos Melhores, da Guerra do Inverno, se você quiser chamar assim, onde ele tem seus poderes anulados, ele sacrifica um braço e ainda assim o antagonista principal, né, ele se mantém intacto. Então ele é subestimado pela fandom por causa disso. Só que a fandom esquece da própria construção, que foi criado um personagem unicamente exclusivo para anular o poder do cara. Que quando o cara libera só a Shikai, que em qualquer outro personagem é um poderzinho meia boca, no caso dele, só dele liberar a Shikai, ele tinha quebrado aquilo de tudinho. Ele tinha acabado com o caráter feito. Mas muita gente não leva isso em consideração. Acho que ele é um cara só de enfeite. É um juizinho que vai só pra lá, só pra resolver as paradas. Na minha concepção, o Yama, ele é subestimado por conta disso. Agora, se você quiser saber o que ele é superestimado, é por conta do que acontece depois, lá no mangá. Que é superestimam ele também. Ok, Mestre D, alguma consideração sobre isso? Contra-argumento, argumento? Fique à vontade. Bom, eu refleti sobre o que ele falou. Eu acho que, aparentemente, devemos entender que o voto dele foi nulo nesse sentido, né? Não sei, porque ele... se ele colocou como superestimado e subestimado, então se você equilibra isso, é como se o voto dele não fosse... Pra esse personagem, ele pudesse ser ignorado. Não, votou em propriamente estimado ali, basicamente. Ou ele é propriamente estimado. Então, seria bom se eu acho que deixasse claro isso. Ele prefere colocar no propriamente estimado ou ele prefere dar mais valor à superestimação ou à subestimação? Eu acho que seria bom ele deixar esse voto dele claro. Então. Eu coloco ele como subestimado. Subestimado. Ok. Beleza. Então o seu voto é para subestimado. Sim, é subestimado. Se eu puder, posso explicar? Claro, fica à vontade. Então, eu acho que ele é subestimado porque, primeiro, ele foi o cara que venceu a Primeira Guerra de 1000 anos atrás, contra o Jurra. Todo mundo fala que quando ele libera o poder dele, a Sword Society vai para o espaço e ele honra o poder que ele tem. Por mais que ele não tenha assim, um braço, tenha 2000 anos de existência, ele realmente honra o poder que ele tem. Mas o anime exclusivamente, ele não honrou o Yamamoto o suficiente. Por quê? Porque precisa do Ichigo. Ichigo é o protagonista, ele tem que resolver. Então, o anime escolheu, tanto o anime quanto até o próprio mangá, de certa forma, escolheu dar tudo pro Ichigo. E aí, ele ficou meio que de lado. Não, é tipo um Gojo, tipo um campeão de Pokémon, que é o cara mais forte, mas ele tem que dar lugar pro Ash. Ele tem que dar lugar pro Ash, porque Ash é o protagonista, então o Ash tem que resolver, por mais que o cara seja mais forte. Então, pra mim, ele é subestimado por conta disso, ele é subestimado por conta do roteiro. É necessário pro roteiro que o Ichigo seja importante. Então, vamos ter esse cara aqui muito fodão e vamos deixar o Ichigo ganhar. A minha razão para ele ser subestimado é essa. Lore Master, ready, please, complete. Ok. São considerações interessantes e importantes. Obrigado pela sua contribuição. E eu gostaria, antes de mais nada, de adicionar aqui as falas do Ivar em relação ao Yamamoto, né? Acho que é importante levar em consideração também. Ele falou que ele amoleceu nesses 1000 anos, que ele ficou mais mole, ficou mais fraco também. Ele até compara a Goteiteza de forma geral da geração que ele encontrou com a geração de 1000 anos antes, que era nada mais que um bando de assassinos e brutamontes.
Aí tem até aquela frase famosa, né? Você pode morrer agora, só que a Soul Society morre agora, só que as 13 divisões morreram há 1000 anos, junto conosco. Que, vamos concordar, é uma frase de impacto cabulosa, mas também dá para levar em consideração que o Yama, ao longo desses 1000 anos, teria amolecido um pouco mais. Aí talvez isso seja importante para se levar em consideração ao definir se ele é subestimado ou não pelo fandom. Será que o fandom leva isso em consideração também? Fica aí o questionamento. Ok, mais alguém gostaria de se manifestar sua opinião? Qualquer um? Sim. Em primeiro lugar, vocês conseguem me escutar aqui? Evandro, bem-vindo ao nosso chat. Você não tinha entrado antes, mas agora você está aqui conosco agora. Nosso Senator U, The Unknowing. Então, qual seria a sua consideração a esse respeito? Pode falar. De modo geral, eu queria me abster da maior parte da informação aqui. Mas eu vou falar minha posição muito rápida sobre Yamamoto, né, em relação ao que a comunidade diz dele e o que eu penso dele. Eu acredito que ele é subestimado também. Há pouco tempo eu acreditava que ele era propriamente estimado, porque eu tinha uma interpretação sobre o que seria a totalidade do poder dele, um tanto quanto alinhada ao que a comunidade diz. Que é basicamente o quê? Todo mundo geralmente coloca ele abaixo da guarda do Yhwach, do Yhwach, do Aizen, no último estágio dele de evolução, né? E do Ichigo também no último estágio dele de evolução. Exceto esses personagens, normalmente o Yamamoto é colocado acima do restante. Só que, ultimamente, eu tenho feito uma reavaliação na minha interpretação sobre certos eventos do mangá, especificamente do que é dito a respeito da Bankai dele. Então, as fases da Bankai dele, né? Eu reinterpretei uma fala, né, que é uma fala sobre o poder leste, de uma maneira mais conceitual. Antigamente eu acreditava que aquilo era uma explicação física que fosse virtualmente conceitual, ou seja, ele incineraria qualquer coisa porque tudo apagaria da existência, né? Porque a temperatura da espada era uma temperatura que digamos, é tão alta que nenhum corpo subsistiria. Então ele desintegraria tudo, digamos assim. Mas eu estou reavaliando essa posição porque talvez a fala não esteja querendo dizer isso. Quando ele coloca que apaga tudo da existência, e isso também está no chamado da própria Ryujin Jaka, né? Eu acredito que a insinuação seja para que... Oi? Só uma consideração aqui rapidinha. Você mencionou o chamado da Ryujin Jaka. Eu queria deixar aqui registrado que o Kaigo, que é o comando de invocação de uma Shikai da Ryujin Jaka, eu vou deixar isso aqui bem claro, bater o martelo, é o comando de liberação mais cabuloso que existe na obra inteira. O velho fala assim, disso, tá certo? Não, olha só, velho, é muito cabuloso. Olha só, eu vou até interpretar aqui. Reduza toda a criação a cinzas. Ryujin Jaka. Mano, tem como não ficar animadaço com isso, cara? Reduza toda a criação a cinzas. O quão isso velho? Então, ó, já bati o martelo aqui. Ryujin Jaka tem o melhor comando de invocação. Tranquilo. Banshou isso aí, Kaijin. Um detalhe, eu queria fazer uma pergunta dentro do contexto. Eu sei que isso vai estender o diálogo, mas eu queria fazer essa pergunta. Eu não consegui ficar calado, perdão. Desculpa. Mas o Yamamoto, eu acho que é no oeste. Não, no oeste não, é no norte. Que ele usa uma forma de que ele apaga da existência. Ele não mata. Ele não manda a alma para o ecomundo ou para o mundo humano. Ele extingue. Ele simplesmente extingue. E nem cinzas existem.
É um poder avassalador. Isso se compara a outro personagem. Vocês concordam que esse poder é equiparável ou vocês discordam? Qual personagem que tá se equiparando? Eu tô querendo mencionar o Ichibei. Que ele tem um poder... Tô ligado. É o Futen Taisatsu Ryo. É que Exatamente. Meio que... ele expulsa o inimigo pra fora do ciclo de reencarnação, basicamente. Eu tô... Sim, eu tô com o volume aqui, eu tô dando uma lida. E... De fato, acho que você tá falando da versão leste, né? Que é o default da Bankai dele. Não, eu acho que é o norte. Se for o Dias, é o norte. Não, o norte é a Tenchi Kaijin. Tenchi Kaijin é o último que ele usou lá contra o Ivar. É esse que o Dias está falando. Assim, é porque a discussão em geral do fandom se concentra no leste, né? Que é o estágio inicial, né? Que é o Kyokujitsujin. Que tudo que ele toca com a espada é obliterado totalmente. Agora, no norte, né? O mangá não deixou tão claro. O anime talvez deu uma elucidada melhor nessa questão. Inclusive tá maravilhoso no anime quando ele usa Tenchi Kaijin. Tá lindo, gostoso, maravilhoso. Assim, não deu tantas noções do que ela de fato faz. Mas se eu tivesse que presumir, teorizar a respeito disso, eu diria que o Tenchi Kaijin, a Zanka no Tachi Norte Tenchi Kaijin faz liberar de uma vez só todas as chamas da Zanpakuto do Yamamoto em um único ataque. Ou seja, basicamente uma bomba nuclear na forma de espada. Talvez até mais, um só na forma de espada, tacando o inimigo tudo de uma vez só. É o que eu diria, até porque a gente vê que ele desativa a Bankai depois disso, talvez porque seja um requisito, né, que ele tenha que desativar a Bankai porque ele gastou todas as chamas de uma vez só e teria que reativar de novo para usar esse poder. Mas a minha interpretação, a minha teoria é essa, que no Tenchi Kaijin ele libera todo o poder em um único corte. Se isso poderia obliterar a própria existência do alvo, aí já é um ponto mais contencioso, algo que pode ser melhor debatido. Eu tendo a pensar que não seria bem assim, talvez, porque a Ryujin Jaka, no fim das contas, ainda é uma Zanpakuto. E as Zanpakutos têm esse papel, tem essa questão de purificar almas e continuá-las no ciclo de reencarnação. Será que o Yamamoto teria acesso em Bankai a técnicas que pulam esse aspecto primordial de Zanpakutos, talvez? Aí fica o questionamento. Eu tendo a achar que não, mas eu posso mudar de ideia. Desculpa, mas é que a Zanpakuto dele, ela entra no contexto de a mais poderosa. Claro, a mais poderosa do elemento fogo. A mais poderosa. Ela foi a primeira, entre aspas, muitas aspas, e ele tem muito conhecimento. Só dele exalar reato dele, você vê, né, o personagem sente uma pressão tão grande que não é como que você tivesse alguém te amassando, que normalmente aparece na obra. A pressão que ele exala é uma pressão que parece que você está sendo queimado. É tanta energia que ele exala isso. Então, a Zanpakuto dele poderia ter esse efeito, esse mais nessa questão. Porque mais na frente a gente vai ver outro personagem que ele, de certa forma, ele também afeta elementos. Ele também afeta a existência, ele afeta a alma em si. Ele pode não afetar o tempo, não afetar conceitos, mas ele também afeta a alma em si. Então, o Yamamoto, ele também estaria nesse cerne, nesse meio. Foi por isso a minha questão. Com relação a isso. Porque assim, Gabriel, igual a Itmondia ela bane direto a pessoa do ciclo da reencarnação. Eu acho que a bancada do Yamamoto, ela exclui a pessoa do plano físico e do plano espiritual, mas não do plano de reencarnação. Então, apagar da existência seria na existência tanto espiritual como carnal, como física. Diretamente de toda a existência possível. Entendo. Não, a minha dúvida é justamente sobre isso. Se ele consegue afetar de alguma forma
o contexto de reencarnação. Que ele exclui do plano físico, que ele dilacera, no caso, incinera a alma, isso fica óbvio. Mas e do plano de reencarnacional? Minha dúvida é Eu só acho- essa. Então, Porque se for assim, tipo, não tem tá de norte, né? Porque seria meio que todos os inimigos que matou. Se fosse pra ser apagar totalmente da existência, não teria como ressuscitá-los de novo. é um bom argumento. Deixa eu pontuar sobre isso. Excelente argumento. Assim, Sim. só pra finalizar, já pegando o gancho do que o Knight falou. O que eu entendo é o seguinte: não é que ele evite o ciclo da reencarnação, mas o que eu entendo é o seguinte: tem muita diferença você considerar que ele apaga a existência no sentido figurado, ou seja, na verdade o que acontece é que ele incinera, porque a temperatura é a mesma do núcleo do Sol, como diz a forma oeste, né? Ou se 15 milhões de graus. que é a mesma do núcleo do Sol. Ou se ele apaga por conceito descritivo da técnica, ou seja, de ele tocar, você necessariamente vai perder a sua existência, digamos assim. Ou seja, vai morrer, vai deixar de existir. Mesmo que você possa reencarnar depois, tal, ir pro ciclo do gate, ir pro inferno, não sei, não importa. Porque assim, por que tem essa diferença? Eu tô reavaliando essa interpretação e tá me fazendo ver que ele é subestimado. Porque na narrativa, o que acontece junto a isso, né, nessa luta dele contra o Charles Ritter Y, que ele achava que era o Yhwach, é que o Yhwach criou um plano para atrasar ele de uma forma que fosse sustentável, né, para que ele fosse até o Aizen. Então ele enganou ele através de um Charles Ritter que pudesse copiar as memórias, a personalidade, os trejeitos, né, para ele pensar que é o Yhwach. Mas ele tinha a guarda. Então assim, o Yhwach ele tinha a guarda, ele poderia simplesmente utilizar a guarda para segurar o Yamamoto. Na narrativa, a opção do Yu de excluir a guarda como suficiente para segurar o Yamamoto me passa a impressão de que pro Chichibubo não é pra gente olhar a guarda como superior ao Yamamoto, mas sim que o Yamamoto seria inferior somente ao estágio acordado do All Might, algo assim, o Rei-Oh. Então assim, pra mim é muito forte a falta de opção do Yhwach em simplesmente usar a guarda para atrasar o Yamamoto. Ele poderia usar a guarda para segurar o Yamamoto, enquanto o próprio Yhwach desce no Muken para conversar com o Aizen. Se o Kubo não fez isso, não deu essa opção pro Yhwach, então o personagem parece nos oferecer a ideia de que ele pensa de que o Yamamoto não vai ser segurado por nenhum Silent Hitter que fosse ele, né? E isso se agrava quando ele comenta sobre o medalhão, que ele seria o único Silent Hitter que poderia realmente lidar com a Bankai do Yamamoto. Então, ele seria o único Silent Hitter que seria capaz de... Porque ele é o A, né? Tô chamando ele de Silent Hitter, mas enfim. O Yhwach é o Silent Hitter também, de certa forma. Ele seria a única pessoa... não sei. Enfim, isso é discutível, mas não tinha pra outro lado. Só deixando esse parênteses mesmo. Eu diria que ele não é um Silent Hitter, né? Tanto que o The All Might não é de fato um Shrift. De fato, não é uma script. Exatamente. Ele é o rei, o imperador dos Queens, e os Silent Hitters estão abaixo dele, né? Tanto que o Yugram é o grão-mestre dos Silent Hitters, então tem isso a se considerar. Eu diria assim, ele seria o único... Mas enfim, continua sim. Pode ser uma imprecisão que eu disse. Mas assim, a ideia do argumento é... Ele é o único que poderia, dentre esse exército, ou seja, todos os outros Silent Hitters, ou todos os Silent Hitters, se ele não é Silent Hitter, não poderiam lidar com a Bankai do Yamamoto. Então eu acho que isso é um traço forte narrativo pra gente pensar que o Yamamoto seria mais forte do que o Assustável, né? Claro, aí a gente pode dizer, mas o All Might não estava acordado, depois o Yhwach redistribui poder pra eles, né, através de outros Silent Hitters. Enfim, é uma coisa complexa. Mas eu acredito que a leitura narrativa que a gente tem que ter sobre o Yamamoto é mais cuidadosa do que a comunidade tem. Eu vejo que a comunidade simplesmente ignora o Yamamoto a partir do que vai ser a próxima cor, por exemplo, que vai ser
a temporada das guardas de elite. Como se o Yamamoto estivesse abaixo deles porque morreu antes, alguma coisa assim. Mas eu acho meio duvidoso essa visão. Eu não sei se a ideia da narrativa é diferenciar... Então, por exemplo, é exatamente por isso Pode falar. que eu considero ele tanto superestimado, porque realmente, quando ele entra, todo mundo baixa a cabeça, é a moral do velho barbudo, moral do velho tirador de onda, mas ele não faz o que tecnicamente o nome dele deveria fazer. Ele não resolve. Então, nesse ponto, chega o superestimado. Ah, não resolveu por conta de roteiro, mas ele tem poder para resolver. Fica nessa. É por isso que eu fico nesses dois termos. A gente não tem a relação entre a guarda de elite do Yamamoto, né, usando o poder auge deles, e o Yamamoto. Mas eu acho que as pessoas têm um certo equívoco nessa comparação. Porque, perdeu numa temporada, numa saga, num capítulo que vem antes, né, numa primeira invasão. Mas assim, eu acho que a visão ali é pra justamente tirar ele de cena, porque ele resolveria, ele poderia resolver esse problema, entendeu? Ou pelo menos parte dele, né? Sozinho talvez não, lógico, mas ele poderia resolver esse problema se ele tivesse vivo no período das lutas no palácio, por exemplo, na hipótese de que isso acontecesse, né? Eu acredito que ele seria um problema para a guarda. Ele poderia não ser um problema pro Yamamoto, porque o Yamamoto ele luta contra o Ishibei, e a gente vê que a partir do momento que o Amaishi acorda... Gabi, João, Yama mataria Askin, Yama mataria Gerard. Eu acho que... Mas o Gerard não morre, Eu acho, então... basicamente falando. Então, mas a ideia da Leste me deixa confuso sobre isso. Porque, por exemplo, digamos, é contextual. Depende de como seria, né, o roteiro do autor decidindo o caminho da luta. Mas assim, se o Gerard fosse lutar contra o Yamamoto, o Gerard ele tem uma dose de evolução constante, digamos, né? Através do Miracle. Mas é um problema pra ele o tipo de ataque fulminante que o Yamamoto tem. Eu acredito. Talvez se o Yamamoto lutasse contra o Gerard no estágio de evolução muito avançado, ele teria problemas, mas ele deixaria chegar até lá? Se ele usa bancar e vai pra cima do... Entende? Então, tem uma coisinha aqui que eu fico imaginando. Como é que funcionaria, como o The Miracle, ele funciona no sentido de que, você para pra pensar, se ele tem que ter consciência para poder se ativar, porque se ele tiver que ter consciência, se você matasse ele mais rápido sem ele perceber, desse um hit kill literal, ele ia de base, ele ia morrer, não tinha o que fazer, a letra dele não ia funcionar. Só que não me parece que é isso. Me parece que funciona de outra forma, que eu ainda não sei como funciona. Quando o Zaraki corta a Gerard no meio e a Correção começa a se refazer, aquilo aparentemente foi deliberado pelo Cubo. Essa é a fraqueza. Essa é a fraqueza dele. Se você destruir isso, ele vai de base. Só que ninguém conseguiu fazer isso. É a mesma coisa do Aizen. Se você destruir o Hogyoku, ele morre. Você consegue destruir o Hogyoku? Eu acho que é inferior. Particularmente, Uzias. Orgulhoso e o caralho. Assim, que o Aizen não tem. Você não tem que morrer porque ela vai se reconstruindo, vai se adaptando. E muito provavelmente tem poder da Orihime naquele meio ali. Que o Aizen chamou a Orihime pra ver a Hogyoku. Ele muito provavelmente usou o poder dela ali dentro. Então tem coisa do poder dela. Então não é só o Hogyoku em si. Ele conseguiu aperfeiçoar por conta de usar poderes diferentes. O do Gerard não. É um único exclusivo poder. Uma parte, né? No caso do coração. O poder da emoção, por assim dizer, né? Que é o da crença das pessoas. E aí ele nasceu. Você conseguir destruir a emoção das pessoas, você conseguir destruir o sentimento de esperança, ele vai de base. É bem diferente da Ryoko. Ou eu tô errado? Assim, sobre a questão... Vamos por partes, né? O que o Eric falou. Eu acho que, independe de o Gerard estar consciente ou inconsciente. Porque o The Miracle permite que ele reviva, mesmo que ele morra. O Gerard pode morrer, mas o The Miracle vai ressuscitá-lo. Então ele tá consciente ou não, acho que não é um fator a se considerar nisso aí. E... cara, essa questão que você falou, Zias, da Orihime e tal, isso é debate pra todo um outro vídeo. Inclusive eu acho que a gente tá mudando um pouco de assunto aqui. Mas basicamente... E é uma luta contra Gerard, seria uma luta interessante de ver. Isso eu não vou mentir.
Mas, enfim, alguém Não, eu quer só fazer- entrei no contexto por conta do. Perdão, te interromper. Eu só entrei nesse contexto só pela comparação de poder. Só fiz isso. Assim, desculpa, Tá, na verdade tranquilo. eu também atrapalhei, porque eu quis dar os motivos de eu achar que ele é subestimado. Porque eu não vejo as pessoas colocando isso em pauta, esses elementos que eu coloquei, né, narrativos. E aí simplesmente jogo ele como uma prateleira abaixo da prateleira da guarda. Você pode ver isso no tier list. Todo mundo coloca ele numa prateleira abaixo da guarda ali, do Aizen, do Ishii. Deixa eu E destaque, eu né, acredito sim. que isso é um problema. Ele pode ser inferior, mas eu acredito que ele esteja ali numa prateleira igual a deles. Né? Ou seja, ele poderia ser inferior, mas dentro da mesma prateleira, né? Ele vai ter um mais forte que o outro sempre. Ou ele poderia perder. Por exemplo, o Asuka parece ser um personagem que countera. Porque, diferente do Gerard, o Asuka ele toma uma dose. E pode. Por tomar uma dose, ele pode criar uma contramedida através da Reato. Então isso não é um problema. Uma vez que em ele outras acessou a pa- Reato. Um antibiótico vivo. Em outras palavras, o Asuka é aquilo. Se você conseguir matar em um golpe só, ok, resolveu o problema. E aí Se não Yamamoto conseguir, mata- aí exatamente. Por isso que dependeria muito do que o autor iria querer numa luta dessa. O que ele queria fazer? Ele iria querer eterno fazer o roteiro. Yamamoto simplesmente meter a leste e apagar o Asuka da existência? Ou ele iria querer fazer o Yamamoto jogar uma torrente da Ryujin Jaka só no Shikai, e aí o Asuka ficaria à beira da morte, mas depois... Aí ferrou, porque ele teria acesso à Heiatsu do Yamamoto. Só se a Heiatsu do Yamamoto transcendesse, né, o nível do Asuka, mas é muito provável. Transcendesse o nível do Asuka, mesmo se o Asuka usasse a Force Technic pra tentar equilibrar. Aí eu acho que seria superestimar o Yamamoto no contexto desse. Mas o que eu quis dizer foi só o quê? Sim. Ele tem nível pra bater em personagens que a comunidade simplesmente ignora. Então, pra mim, o meu voto é que ele é subestimado. O voto dos Zias foi que ele é subestimado. Eu gostaria de ver também o voto da galera aí sobre ele ser superestimado ou subestimado, pra gente poder passar pra outro capitão. Devido aos acontecimentos do que a gente estava discutindo, eu também acho que ele é superestimado. Eu já até falei Subestimado. isso. A obra também faz umas coisinhas que, né? De tipo, era pra ele resolver e não resolve. Tanto que os Dias já até explicou como é que funciona. Então, ao meu ver, concordo também com vocês que ele é subestimado. Subestimado. Maicon, algum voto também nesse quesito? Não, cara, Elabora esse negócio aí, boy. é que eu tô pensando se subestimado se refere à força dele, aos atos, ao que o pessoal pensa, ou ao que o pessoal do Gotei pensa sobre ele, ou se é Não. sobre tudo no geral. Não, é a meio- Phantom. Porque a obra em si, ela enaltece muito ele. Mas o que a gente vê é bem diferente do que a obra mostra. Mas nós temos pontos aqui e ali que divergem do que a gente está assistindo. Tipo, pelo que a gente sabe do Yamamoto, não era para ele perder para o Aizen, mas ele perdeu. Porque teve plano isso, plano aquilo, plano não sei o que, ele virou Yamamoto, ele é imortal, ele é o caramba. Eu só Então, queria pontuar nesse aqui isso. Zias, rapidinho, só queria pontuar aqui que um personagem ser muito poderoso não impede necessariamente que planos e contramedidas funcionem contra ele. O Aizen, ele se preparou pra isso, ele teve preparo, deu uma de Batman ali. Ele trouxe o Wonderwise pra se preparar contra o Yamamoto, porque de fato, o Aizen tinha medo do Yamamoto. Ele inclusive fala que ele perderia pro Yamamoto naquele contexto, enquanto o Hogyuko não tivesse acordado, pelo menos. Sim, ela menospreza o Yamamoto justamente por conta disso. Porque não era pra ele perder pro Aizen. Não era, se ele é tão foda, não era pra ele perder pro Aizen. A questão é só essa, tá ligado? Esse é um pensamento falho da fã, na minha opinião. Assim, claro, tem o seu grau de verdade ali, só que o fato que o Aizen usou um plano meio que anula essa questão. O Aizen trouxe uma vantagem que a Yamamoto não tinha como contra-atacar. Entende? Então, é uma guerra de vantagens, basicamente, esses embates. Ganha quem tem a vantagem maior. É como se ele tivesse combatido a força com magia. Meio que isso. Então é isso, é você usar o que tem disponível pra você vencer o inimigo. E o Aizen se aproveitou disso. Ele criou o Wonderwise pra isso. Então, talvez seja por isso que o Yamamoto não usou a Bankai na Batalha de Karakura? Não, ele não usou Bankai porque se ele usasse Karakura inteira, os pilares iam pro espaço, a cidade ia pro espaço e o mundo humano, no geral, aquela região, um raio de quilômetros ia pro espaço também.
Então ele tava limitado ali também. Esse é um ponto a se considerar. Poderia ser isso, e também poderia ser porque a partir do momento que a Shikai foi selada, né? A gente não sabe qual que é exatamente o mecanismo do Wonderwise. Mas eu suponho, eu acho que é uma boa suposição, de que se a Shikai foi selada, a Zanpakuto foi selada. Tipo assim, como que ele usaria Bankai? Ele poderia usar como uma espada normal, cortar e etc. Isso, exatamente. Mas assim, ele não poderia usar os poderes dela. Liberar. E é de fato. Não faria sentido selar a Shikai, mas ele poder usar Bankai, né? Mas exatamente. A ideia é uma ideia do lógica. A Yamamoto fez os pilares tremerem, pô. A ideia do voto, gente, é só, tipo assim, vocês têm que comparar o que vocês acham, vem do que o personagem é em relação ao que a comunidade diz que ele é. Não é só o que a obra prometeu em relação ao que ela entregou. Sim. Mas é o que você entende que o personagem é na obra. Não, e outra, ele é um coroa do caramba, um puta coroa, tá 200 mil anos vivo, e ele conseguiu usar um Shuppon mais rápido que Kyoraku. Não sei se Gabi lembra, mas a gente discutiu sobre isso, que o Kyoraku, ele conseguiu entrar e sair da Soul Society com um único Shuppon. Ele foi e voltou. Isso é fisicamente possível, mas na obra tá dizendo que ele fez isso com um único Shuppon. No máximo ele usou 2 passos, tipo, pisou aqui e pisou lá. Foi só o que ele fez, ele cortou. E o Yamamoto conseguiu ser mais rápido que ele. Então, tipo, o cara tá no ápice do ápice do ápice. Mas são só menções. Isso ajuda muito a fandom a pensar que, tipo, esse cara só fala. É o cara da hipérbole. Tá ligado? Hipérbole falácia. Então vocês acreditam que é subestimado o consenso? Ou tem alguém que quer contrapor a ideia que ele é subestimado? Eu queria só notar, né? Eu concordo com o que o Zias falou. Ele, ao mesmo tempo que ele é subestimado, ele também é superestimado. Porque, assim, quem acompanha a obra já notou que ele tem poder para realmente acabar com tudo como ele quiser. Só que por causa do roteiro, né? O velho e bom roteiro, e o Ichigo é o protagonista, o Yama meio que é colocado como saco de pancada. Não, ele pode resolver, mas o Aizen, tudo bem, né, em se preparar. Não, o Aizen modificou aqui uma arranca que pode selar a Zanpakuto do Yamaji e pronto. Ele só vai ter que ir pro Hakuda. E até no Hakuda ele bate, né? Mas eu concordo, ele é subestimado, mas também ele é superestimado. Porque quem acompanha vê que ele podia fazer muito mais, mas por causa do velho bom roteiro, ele é acorrentado, né? Ele é impedido de fazer aquilo que ele poderia fazer. Maicon, o seu voto? Também, acho que ele é subestimado nesse quesito. É um bom voto e eu também não tenho muito o que adicionar. Então Yamamoto a gente coloca como subestimado aqui. Certo. Próximo, Shunsui. O Shunsui a gente tem um detalhe, né, que ele é um capitão que participou de 2 divisões. Ele foi capitão da 8ª divisão na maior parte da obra. Só que depois que o Yama morre, né? E o Kyoraku, então, ele assume o posto do Yama como capitão da 1ª divisão e capitão comandante. Então, na minha opinião, eu acho que seria justo e equilibrado tentar comparar ele como capitão de forma mais geral. Não só o que ele fez na 8ª divisão, não só o que ele fez enquanto capitão da 1ª divisão, mas de maneira geral, para ter uma avaliação um pouco melhor aqui. Então, já começo abrindo a conversa. Vamos ver. Mr. Ritter J. The Joker, Kaique, o que você teria a dizer sobre Shunsui Kyoraku, talvez? Olha, ele, no geral, pra mim, ele tá na opção lá de que ele mostra aquilo do que ele é capaz. Ele, como eu estou escutando no meu estágio, né, ele dá o nome dele. Porque, assim, ele mostra o porquê na luta dele, né? Mais pra frente vai ser mostrado no anime. E pra quem já leu o mangá sabe que ele vai lutar contra o Steinreiter X, o Lily Barro. Então, assim, ele mostra o porquê ele foi colocado, ele foi escolhido pela Central 46 como o capitão da 1ª divisão e o novo capitão comandante.
porque ele realmente tem a postura de que se espera de um general e também o poder. Então, assim, ele é propriamente estimado. Ele mostra o porquê dele foi eleito capitão comandante. Democraticamente. Ele bota seu pacto na mesa e não admitir. Olha o The Joker aí. Coringou legal, velho. Galera, Enfim, então o seu voto, Kaique, você quer continuar o raciocínio? ele é propriamente estimado. Então, assim, ele dá o nome dele, ele mostra o porquê dele ter sido eleito o novo capitão comandante. Entendi. Então o seu voto é propriamente estimado. Beleza. Isso. Eu queria fazer as minhas considerações aqui. Na minha opinião, ele é sim propriamente estimado. O pessoal que eu vejo no geral concorda que o Kyoraku, e de fato ele cumpre o que promete. Ele dá as caras, ele mostra de fato a que veio. E assim, vamos ser sinceros aqui. Dessa geração da Gotei, o Kyoraku, ele é o capitão mais poderoso. Isso não tem discussão. Ou alguém quer discutir? Assim, Não tem nem pra quê. Tem discussão, pra mim tem Sim. discussão muito, inclusive. Mas. Dos que estão vivos que fala. Fica claro. Mas eu não acho que o fato de eu discordar disso é um desequilíbrio suficiente pra eu achar que não seja propriamente estimado, entendeu? Eu não acho ele o mais forte de todos que estão na nova geração lá. Mas sim. não tá longe disso, então tá ok. Tem uma diferença, tá ok. Sim. Então, o Kyoraku ele tem muitos feitos, né, na sua história. Ele tem umas características. Por exemplo, ele é o capitão mais perceptivo, né? Ele tem uma sabedoria, uma astúcia muito grande. Inclusive, ele usa isso muito bem em batalha, né, para tentar desequilibrar seus inimigos, etc. E assim, ele tem a postura, ele tem os meios necessários. Inclusive, ele é bem maquiavélico, né, de algo como os fins justificam os meios. Porque o Kyoraku ele tem essa filosofia de que se algo é necessário, né, ele vai fazer. Como, por exemplo, ele soltou o Aizen, né, para tentar ajudá-los quando o Ivar absorveu o Heiô e cuspiu aquele excedente de poder que caiu em cima da Soul Society, né, naquelas criaturinhas negras lá. Ele soltou o Aizen para acabar com elas. E cara, inclusive fazer um jabá aqui pro canal. Isso vai fitar no próximo vídeo que a gente vai fazer sobre cada uma das divisões. A primeira divisão, eu vou citar isso. Mas basicamente, ninguém ali presente gostou dessa ideia, ninguém concordou. Todo mundo, sem exceção, falou: que você tá doido, cara? É o Aizen, é um traidor, o cara que fudeu com a gente. É isso, só que o cara fala assim: cara, a gente não tem opções. Eu não acho que a gente tem que se preocupar com o que é certo, o que é honrado, o que é correto agora. A gente tem que se preocupar com o que funciona. Beleza, o Aizen é do mal. Só que eu não acho que usar o mal para combater o mal é algo mal. Então, tipo, o Kyoraku tem essa ideia assim de fazer o que é necessário para conseguir cumprir esses objetivos. Tanto que, material de novel aqui, Can't Fear Your Own World. Ele conversando com o Ichibe, né, no Palácio Real, depois que o Ivar foi transformado no Heiô, o novo eixo do mundo, vem pra gente a informação de que o Ichigo receberia essa posição. Inclusive foi por isso que o Kyoraku foi pro mundo humano, dar os tickets espirituais pros amigos dele pra poderem visitar e tal. Mas ele gosta do Ichigo, o Kitaki gostava muito do Ichigo, ele gosta pra caramba do Ichigo, só que ele sabe que se fosse necessário, se não tivesse outro jeito, cara, o Kyoraku ele ia ajudar a selar o Ichigo lá. Não importa o que ele gostasse, o que ele achasse do cara. Se fosse só isso pra salvar o mundo, o Kyoraku ia lá ajudar a matar, selar o Ichigo. Então ele tem essa noção de prioridade muito forte nele. E isso torna um capitão comandante extremamente eficaz. E ao mesmo tempo, na questão da liderança dele, ele tem uma postura um pouco mais progressista do que o Yamamoto, que ele era muito tradicionalista. Inclusive, talvez isso tenha afetado algumas coisas, né? Como o Ivar deu a entender, e o Yama amoleceu ao longo dos anos. Mas o Kyoraku, ele vai se adaptar às situações. Então, essa questão desse maquiavelismo dele, desse progressismo, ele saber se adaptar às situações conforme surgirem, isso torna uma pessoa muito mais capaz e apta do que qualquer outra para liderar as 13 divisões. E somando isso com o poder dele, eu acho que, geral no fandom
reconhece isso. Tem muitas pessoas que falam que ele, o pessoal subestima, o pessoal superestima. Então sim, o meu voto seria, depois dessa explicação gigantesca, para propriamente estimado. Meu voto também é esse, já antecipando já. Então já temos 3 votos, né, assim, né? Alguém vai votar aí diferente? Eu concordo, eu não tenho nem o que falar. O João já fez o texto já falando tudo que qualquer um quisesse falar. Thiago? Falar que, tipo, ele é uma pessoa que ele tem uma visão mais ampla do que o Yamamoto tinha. Ele também tem um forte senso de justiça. E ele também tem o pilar de uma pessoa totalmente focada. Tipo, ele é respeitoso, ele tem respeito das pessoas, ele é focado, ele tem um senso de dever. E acima de tudo, ele é poderoso. Mas eu ainda acho que muitas pessoas da fandom que ainda olham no Kyoraku como se fosse uma pessoa muito dependente do quesito poder. Eu já vi muita gente desse fandom comparando muito ele com o Yamamoto. Então eu ainda acho que as pessoas pensam nele como se ele fosse uma pessoa totalmente superestimada, mas sendo que não é assim. Então meu voto propriamente estimado? Estimado, é isso aí mesmo. Estimado. Estimado. Alguém tem mais alguma consideração a fazer? Algum voto para dar? Eu posso? Claro, fica à vontade. Então, o Kyoraku, ele é um personagem subestimado. Por que subestimado? Porque ele entra em momentos específicos e alguma coisa acontece e que impede ele de ir acima. E quando chega no momento do ápice dele, tem que ter alguém para resolver para ele. Ele tem que enfrentar algo que ninguém conseguiria enfrentar. Porque quando ele enfrenta o Aizen, tá enfrentando o Stark, né? Ele... não usa sua bancada aqui não. O que tá aqui vai lá para ele. Eu falei, não usa sua bancada aqui não, que sua bancada é proibida. Aí quando ele vai enfrentar o Lily. Então a bancada dele fica meio que anulada. Então ele tem um poder imenso, mas ele é muito subestimado por conta de quem ele enfrentou. Nesse caso entrou não necessariamente o roteiro, mas assim, vamos colocar personagens que ele não vai conseguir vencer. Seria tipo o Zaraki contra o Gerard. Tipo, tá bom, beleza, você é forte, você ganha de muita gente, mas desse cara você não vai ganhar, independente da sua força, do seu poder. É isso que acontece com ele. Então, pra mim, ele é subestimado. É isso que eu quero dizer, queridos Star Wars. Então, tipo, você acha que o fandom o avalia mal por conta desses matchups que ele tem com os seus oponentes? Sim, então, pelo que ele vem. Porque querendo ou não é querendo pagar pau, pagar de gostoso. Mas é porque, tipo, a gente lê muita coisa, a gente busca, a gente pesquisa, a gente discute entre si. Então a gente chegou em outro contexto. Mas um leitor casual de Bleach, ele só vai olhar e tá bom, é o cara que se acha gostoso e tá aí se lascando. Então ele não é nada, ele é tipo isso. Eu não vou entrar em contexto, porque senão eu vou falar palavrão. E a gente não pode. Alguém tem a mesma conclusão que o Dias sobre ele ser subestimado? Não. Eu acho ele bem equilibrado, na real. Igual falou, eu acho que ele só não teve nenhuma grande luta. Por exemplo, quem viu só o anime clássico, a maior luta dele foi aquela com o Stark, né? E ainda assim ele teve ajuda, ainda a luta foi interrompida e não serve muito de base pra falar se ele é tão poderoso, se ele é subestimado ou superestimado, olhando apenas aquela luta, né, na minha opinião. E o que o João falou sobre o pragmatismo dele, né, eu acho que ele é bem equilibrado nesse quesito também, porque, por exemplo, se a solução mais fácil fosse transformar o Ichigo em Rei das Almas, né, vamos supor que seja fácil isso, eu não sei. Eu acho que ele tentaria o possível pra fazer o mais difícil pra evitar isso, entendeu? Pela consideração que ele tem pelo Ichigo, ele não faria o fácil só por ser fácil. Então eu acho que a maioria que concorda... Assim, pode falar, Gabs. Não, vai ser então que ele é propriamente estimado, certo?
Sim, vou colocar aqui. a maioria acho que. Vou colocar aqui, certo? Ó. Verifiquem. Eu concordo com o que o Zé falou a respeito dos matchups e tal. Eu só não concordo que a comunidade não entende isso. Então, como eu não concordo que a comunidade não entende isso, que é o caráter temático da discussão, então eu não concordo com o argumento de ele ser subestimado evidentemente. Eu acho que a comunidade entende bem isso, então estima ele corretamente dentro desse uso narrativo que o autor faz dele. Ok, acho que terminamos, né? Próximo Então vamos para